Sabe, às vezes a gente passa batido por coisas que parecem simples, como uma saudação no início de uma carta antiga. Mas, e se em apenas duas frases, a carta aos Efésios construísse uma base teológica que, olha, reverbera até hoje? É isso que vamos desvendar agora. Ver como essa abertura é, na verdade, muito, mas muito mais do que um simples olá. Olhando assim, à primeira vista, parece mesmo uma daquelas saudações padrão da época, né? Só que cada palavrinha aqui foi escolhida a dedo, com uma intenção muito clara. Paulo não está só mandando um oi. Ele está, na verdade, fazendo uma declaração super audaciosa sobre autoridade divina, sobre identidade espiritual e sobre o dom da graça de Deus. E é aqui que tá o pulo do gato. Essa saudação não é só um prefácio, um esquenta. De jeito nenhum. Ela é o alicerce, um alicerce que já vem, sabe, teologicamente carregado pra tudo que vai ser dito depois. É como a fundação de um prédio mesmo. É ela que define quem está falando, pra quem essa pessoa está falando e principalmente de onde vem a autoridade por trás de cada palavra que a gente vai ler a seguir. Então, beleza. Pra gente mergulhar fundo nisso, vamos quebrar essa saudação em partes. Primeiro, vamos dar uma olhada na autoridade por trás da mensagem. Depois, na identidade, que é bem surpreendente, de quem recebe essa carta. E, por último, vamos entender a essência da bênção que está sendo oferecida ali. Certo, vamos lá. Tudo começa com quem envia a carta. Quando Paulo se apresenta como apóstolo, isso não é só um cargo, tipo um título profissional. É muito mais que isso. Ele está estabelecendo de onde vem a sua autoridade. E, gente, isso muda completamente o peso de tudo o que ele vai dizer a partir daqui. Então, essa palavra, apóstolo, vem do grego apóstolos, que significa, literalmente, aquele que é enviado. A melhor analogia é a de um embaixador. Imagina só, um embaixador que fala com a autoridade total do governo que o enviou. Era assim que Paulo se via. Ele não estava ali para compartilhar as próprias ideias ou opiniões, sabe? Ele se via como um porta-voz, com uma missão dada diretamente por Cristo. E para não deixar nenhuma dúvida, ele completa com a frase, pela vontade de Deus. Isso aqui é fundamental, gente. Não foi uma escolha de carreira, não foi uma ambição pessoal dele. Paulo está deixando claro que a sua missão nasceu da soberania de Deus. E isso dá um peso, uma urgência para a mensagem que é completamente diferente. Ok, então a mensagem vem com essa autoridade toda, divina, mas para quem ela era? A descrição de quem recebe a carta é tão poderosa quanto a de quem envia e revela uma identidade que, olha, pode surpreender muita gente. Ele os chama de santos, ou agioi em grego. E essa é uma palavra que a gente pode entender errado hoje em dia, né? Não tem nada a ver com perfeição moral, com gente que nunca erra. A ideia central aqui é de ser separado para Deus. É uma declaração de pertencimento. É um novo status que é dado por Deus, não algo que se conquista por mérito próprio. E logo em seguida ele adiciona fiéis, ou pistoi. E é aqui que a gente vê a conexão genial. Porque eles foram separados para Deus, essa é a posição deles, eles agora perseveram em Deus, e essa é a prática deles. Uma coisa leva a outra. A identidade que se recebe leva a uma ação que se vive no dia a dia. É isso. São os dois lados da mesma moeda. De um lado, o status espiritual de santos. Do outro, o compromisso ativo de fiéis. Não é só sobre ter um título, né? É sobre viver de um jeito que faça jus a esse título. Mas de onde vem toda essa identidade? Paulo entrega a chave: em Cristo Jesus. Essa pequena frase é talvez a mais importante de todas as cartas dele. A identidade de santo e de fiel não vem do esforço de ninguém. Ela é recebida por meio da união espiritual com Cristo. É daí que tudo flui. Muito bem. Agora a gente chega na bênção, graça a vós e paz. Parece tão simples, né? Mas nessas duas palavrinhas, Paulo consegue condensar a essência de toda a mensagem cristã. Elas representam o que Deus oferece e o resultado disso na vida de alguém. Pensa só, numa carta comum daquela época, a saudação seria algo como shairem, que é tipo um saudações. O que Paulo faz é genial. Ele pega essa fórmula, mas troca a palavra por charis, que significa graça. Ele basicamente hackeia a formalidade cultural da época e a transforma num canal para expressar uma verdade de Deus. Incrível, né? E tem uma ordem lógica aqui, como o teólogo John Stott bem observou. A graça vem primeiro. A graça é o favor que não se merece, a fonte de toda e qualquer bênção espiritual. E a paz? Bom,
A paz é o resultado direto de receber e viver debaixo dessa graça. É simples. A graça é a causa, a paz é o efeito. E o mais fascinante é que esses temas não surgiram do nada com Paulo. Se a gente olhar aqui, dá para ver que o chamado de Deus, o conceito de santidade, a bênção da paz, tudo isso tem raízes muito profundas lá no Antigo Testamento. Por exemplo, essa bênção de graça e paz ecoa diretamente a antiga bênção sacerdotal que está lá em Números, capítulo 6. Ou seja, a mensagem de Paulo não é uma ruptura, é uma continuidade da longa história de Deus com seu povo. Tá, tudo isso é uma teologia incrível, fascinante. Mas, e na prática? Como é que uma saudação escrita há 2000 anos pode, de alguma forma, mudar o jeito que a gente encara o nosso dia a dia hoje? Pois é, essa saudação é, na verdade, quase um projeto de vida. É um convite para viver com um propósito que vem de Deus, para encontrar segurança numa identidade que ninguém pode tirar e para se tornar um canal de graça e de paz num mundo que, convenhamos, precisa muito das duas coisas. No final das contas, tudo se resume a isto. A ideia de que fomos escolhidos pela vontade de Deus, chamados para ser gente separada para Ele e fiel a Ele, tudo isso sustentado pela graça e vivendo em paz. E aí fica a pergunta para a gente pensar: se essa ideia for levada a sério de verdade, o que me daria na nossa vida amanhã?